Muito bem. Iniciando então essa síntese, essa videoaula sobre a unidade de aprendizagem número 5, Antropologia Cultural, Homem, um Ser de Cultura, nós podemos perceber, primeiro, aqui o ponto mais relevante e dele decorre as demais conclusões que podemos chegar, é que a cultura ela ocupa um espaço central na vida do indivíduo, na vida da sociedade, porque é a partir da cultura que ocorre a identidade do indivíduo, ou que ocorre a formação da identidade do indivíduo. Por quê? Porque essa identidade que se constitui do indivíduo, de cada um, depende do ambiente cultural em que se está inserido, né? Então, o ambiente cultural que já existia antes do indivíduo chegar a essa realidade onde ele é inserido é que vai determinando as perspectivas de identidade, as assimilações de comportamento, de pensamento, de ações que o indivíduo ele vai adotar durante a vida. Né? Vocês devem ter já observado algumas falas, alguns pontos de fala mais ou menos que vão versar no seguinte sentido. Os japoneses eles agem dessa maneira porque é cultural, né? Eles cuidam da questão, né? Questões do lixo, por exemplo, de destino, porque isso é cultural. O que eles estão querendo dizer isso? Que existe uma demanda, uma formação, um padrão cultural estabelecido, né? E que é mantido ao longo de gerações. Tá? Obviamente que a cultura, como nós vimos anteriormente, ela sofre alterações, ela não é algo estanque, ela não é algo acabado e que intransigível, né? Ou seja, ela vai se modificando, ela vai se adaptando muitas vezes às novas realidades. Um dos principais elementos culturais ou que determinam uma cultura é a questão da língua, por exemplo. A língua falada é um elemento cultural, né? Ela tem toda uma, toda uma regra, né, uma estrutura envolvida na sua constituição, na sua utilização, no modo como as pessoas utilizam. Quando nós tratamos, então, a cultura como um elemento central na vida do indivíduo, na vida de cada sujeito, de cada pessoa, porque ela é uma das principais responsáveis pela formação da identidade dessa pessoa, nós também temos que levar isso em consideração quando tratamos de educação. Tá? A educação ela tem o dever e ela precisa levar em conta, né, nas abordagens e nos métodos utilizados em sala de aula, nas instituições de ensino, a diversidade cultural para que ela possa ter êxito. Sempre todo o projeto de educação, toda a prática educativa, ela tem que levar em consideração de maneira direta que naquele ambiente escolar, naquela sala de aula, naquela aula, vai haver uma diversidade cultural. Quando eu falo em diversidade cultural, eu estou dizendo que existem pessoas culturalmente formadas de modo diferente, porque participam de práticas culturais distintas, e nesse sentido, com personalidades, com identidades próprias. E eu tenho que levar isso em consideração para que eu consiga ter êxito na minha aula. Tá? Ou seja, as questões de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos, elas têm que poder ser respondidas. Eu tenho que levar em consideração aonde estamos. E o onde estamos implica também responder qual o ambiente cultural em que nós estamos. Né? O de onde viemos é mais complexo ainda, porque aqueles seres, aqueles alunos que estão aí, o professor também, ele vem de uma construção cultural distinta uma da outra. Podemos morar no mesmo município, o município ele pode ser pequeno, mas a vivência religiosa de cada um, a vivência familiar de cada um, os grupos de amigos que cada um constitui, acabam agregando a cada pessoa, a cada indivíduo, elementos culturais distintos. E a formação e a identidade, aquilo que ele carrega como valor, como regra, difere, né, de uma pessoa para outra. Por isso, a educação ela tem que levar. E se o objetivo da educação aqui, como já afirmamos, é a questão da humanização, eu não vou conseguir humanizar se eu não tiver uma educação para a tolerância. Né? E aqui está um elemento central.
O processo de educação, ao assumir a diversidade cultural, ela tem que conseguir formar também no indivíduo essa consciência para a tolerância. Eu tenho que aceitar a perspectiva que não somos iguais. E esse não ser igual, esse aceitar a diferença, é que permite que esse processo seja tão rico, porque eu vou estar convivendo com os diferentes. Tá? O que se quer dizer com isso? É que quando trabalhamos com o conceito de cultura, estamos trabalhando com um conceito extremamente complexo. Tá? Porque complexa é a constituição do ser humano. E a cultura ela é complexa também porque ela vai trabalhar com o simbolismo. O ser humano é um ser simbólico, é o único animal simbólico, é o único animal que consegue se mover, que consegue se compreender, se comunicar por elementos simbólicos. Tá? E os símbolos eles acabam tendo significados diferentes dependendo da construção cultural que se tem. Tá? Desde elementos simbólicos tão simples como as cores, por exemplo. Né? Se você vai, por exemplo, o branco para uma pessoa de origem ocidental, cristã, o branco ele vai representar a paz, a tranquilidade, a harmonia. As noivas casam de branco. Para os cristãos ocidentais, essa é a mensagem do branco. Se nós vamos pegar o branco para a cultura oriental ou para a maioria das culturas orientais, o branco ele simboliza o luto. Ou seja, o branco ele é a cor para um velório. Né? Eu não vou casar de branco, eu vou casar de uma roupa colorida, extremamente colorida, né? Para os orientais, porque o branco não tem a mesma conotação, ou seja, o elemento cultural determina que o branco para os orientais tem uma conotação de luto, totalmente contrária à conotação que um cristão ocidental vai atribuir a essa cor. Né? E quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado quando se trata de cultura. Tá? A questão da tolerância é justamente isso, não julgar, não emitir juízos de valores sobre a construção cultural de cada um. O que existem são culturas distintas, são culturas diferentes, mas todas elas com a sua importância e que têm que ser harmonizadas dentro desse espaço educativo. Eu não preciso concordar com a cultura do outro. O que eu sou obrigado é respeitar a cultura do outro. Ok? Até mais. No nosso próximo encontro avançaremos nessa discussão.